Bom Vossa dia, querido. Excelência. Bom dia. Meu nome é Anderson, eu sou, como o Manuel falou, aluno do segundo período da UFAL, no turno. Pois não. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é a seguinte: eu sou do interior, vim para cá estudar Cidreira-Piraca, e assim, a senhora teve uma infância no sertão, Foi. foi o que me falaram isso. Em Delmiro, né, mais especificamente. Como essa infância influencia no seu dia a dia como desembargadora, assim, nas suas atuações, etc? Eu nasci em Delmiro Gouveia, no sertão, e com 4 anos, minha mãe teve um problema de saúde e eu vim para Palmeira, onde fiquei com meus irmãos mais velhos, tá bem da verdade. Quer dizer, eu ia nas férias para Delmiro e tenho toda uma experiência de sertão, né? E Palmeira é agreste, mas não muda muito, né? As questões políticas, sociais e econômicas são as mesmas. E influencia a partir do momento que, quando você tem uma vivência em lugares de extrema pobreza, você burila a sua sensibilidade para melhor analisar os casos que chegam para o seu julgamento hoje. E assim também como lhe dá você dá uma percepção e ao mesmo tempo lhe dá uma coragem para o enfrentamento das dificuldades. Porque eu comecei a trabalhar assim que eu aprendi as somas. Multiplicar, dividir, diminuir e somar. Minha irmã em Palmeira tinha uma mercearia e eu ajudava na mercearia com pequenas vendas menores, no balcão mesmo. Eu estudava um horário e trabalhava o outro. Não foi uma vida muito fácil, né? Assim. E aprendi a ler e a escrever com uma professora particular em Palmeira, Maite Brandão, a quem eu devo uma gratidão enorme, porque ela me tirou das trevas do não saber, né? A partir do momento que eu aprendi a ler e a escrever, você descortina 1000 possibilidades para estudos, e eu gostava muito de ler. E é importante para o operador de direito, ele ter uma cultura geral, né? Entender de cinema, entender não só do direito em si, senão fica uma letra muito morta. Você tem que enveredar pelo conhecimento geral, porque aí aumenta a sua percepção. Porque o nosso conhecimento hoje, ele é extenso, mas é raso. Da nossa civilização, né? Antigamente os gregos romanos, até os egípcios antigos mesmo, eles tinham um conhecimento mais elevado. Porque a gente está aqui para sair da ignorância para a sabedoria, não é? Mas uma sabedoria que nos eleve ao todo, que uns chamam Deus, outros chamam Buda, outros chamam não sei o quê. E é dentro disso que eu sempre procurei seguir. De Palmeira, eu vim fazer, na época era científico, vim fazer científico aqui, morando na casa de um irmão, que era médico aqui. Quer dizer, essas coisas que a gente tem que enfrentar, de morar na casa dos outros, ou morar em república para crescer. Fortalece, né? Fortalece muito. A gente tem umas condições de enfrentamento nos obstáculos bem maior. Você que é do interior, você sabe. Uhum. E daqui eu fui para o Rio, uma casa de uns parentes da gente. Eram pessoas muito humildes. E no Rio eu comecei a estudar na Gama Filho. Naquela época era uma grande universidade, tinha várias faculdades.
hoje faliu. Mas depois voltei porque minha mãe teve um problema de AVC, precisava de alguém que ficasse tomando conta. Minhas irmãs já eram casadas com filho pequeno e eu voltei para cuidar da minha mãe e terminei aqui na UFAL. Parabéns. E hoje estou aqui. Parabéns. A senhora já citou aí, é importante a leitura para quem é operador do direito. Eu gostaria de saber por que a senhora escolheu o direito. Eu acho que pela busca do... A gente fica muito querendo... A minha família queria que eu fizesse medicina. Mas eu tinha essa coisa mesmo de... Eu sou muito voltada para o social, né? Essa coisa de dar a outra pessoa o que ela realmente busca encontrar, né? Eu sempre tive essa ligação. Quando eu fui para o Rio, a bem da verdade, eu queria fazer jornalismo, uma coisa mais combativa, para poder levar essa coisa, uma amplitude de conhecimento para as pessoas. Tudo. Mas, quando eu cheguei no Rio, tentei o vestibular na PUC, não consegui a classificação. Aí logo em seguida apareceu de Direito. Claro que a gente tinha uma excelente universidade aqui, que na época era a UFAL, mas como eu já estava lá, meu irmão que pagava, disse que eu continuasse. Se eu queria continuar lá, podia continuar. Eu tive a chance de voltar também. Mas eu disse, já que eu estou aqui, aí fiz o vestibular para Gama Filho e fiquei estudando lá. Eu não sei como teria sido se minha mãe não tivesse adoecido, eu tivesse terminado meu curso lá no Rio, o que eu seria hoje, né? Porque as coisas, os fatos e as circunstâncias modificam muito o seu destino, né? Aí terminei voltando para cá e continuei no direito, me apaixonei pelo direito. Inicialmente eu ainda advoguei, depois antigamente tinha era uma promotoria adjunta, era uma promotoria substituta, que a gente substituía as férias de promotores. Eu passei muito tempo substituindo um promotor em Palmeira dos Índios, e depois eu fiz o concurso para juiz, e aí fui crescendo, né? Fazendo pronto crescer na carreira. Hoje estou aqui. Tudo bem. A senhora começou sua graduação, como falou, na década de 70, certo? Na sua formação acadêmica, a senhora se deparou com alguma dificuldade pelo fato de ser mulher, porque é o foco do nosso estudo, as mulheres no Poder Judiciário? Não, era a minha classe, minha turma, era uma turma com muitas mulheres, então a gente não havia esse enfrentamento assim por ser mulher e por ser homem, não houve bem. No Rio eu sofri certa coisa por ser nordestina, né? E na década de 70 tinha a ditadura, na época era o Garrastazu Médici, e tinham muitos militares na minha turma, e eles não entendiam por que, para fazer direito, eu precisei sair daqui para ir para o Rio. Só que eu não saí daqui para fazer direito, saí para fazer inicialmente jornalismo, depois foi que eu enveredei para o direito. Então é tanto que eles ficaram desconfiados que vários deles, assim, dias alternados, inventavam de estudar comigo na casa que eu morava, eu sabendo que eles estavam indo para observar, né? Achavam que eu era de alguma... Mas naquela época eu era meio até alienada, a bem da verdade, sabe? Nem... Quer dizer, sabia de tudo que estava ocorrendo, mas não me envolvia muito, não. Eu já era tão só lá, que na época eu não tinha coragem para enfrentar esse tipo de posicionamento político, a bem da verdade.
Já a senhora teve tanta dificuldade na carreira acadêmica, a senhora encontrou na carreira como juíza, como operadora do direito, após a formatura da senhora, como por ser mulher? Como juíza, a gente encontra dificuldade sim por ser mulher. Eu procurei chegar já com um certo impulso de colocação do meu posicionamento para poder me fazer respeitada. Então, por exemplo, a primeira comarca que eu cheguei, que foi São Brás, então eu cheguei já procurando estupro, homicídio qualificado, essas coisas assim, e comecei a decretar prisão preventiva de tudo. Eu já comecei dizendo para que veio, para que tinha ido, né? E isso você vai adquirindo uma fama, não é? Sim. De que você é linha dura, que você é rígido, que o cara não pode brincar com você, tem que respeitar. Então, todas as comarcas por onde eu passei, eu agia dessa forma. Eu sempre agia assim. Então, isso me ajudou muito a derrubar esse preconceito. É mulher, a gente pode enrolar, pode enganar. Né? É evidente que a gente sofre umas coisas assim, né? Porque até hoje a gente tem esses problemas de confundirem um pouco, acharem que você não. Por exemplo, hoje eu estou aqui, sou muito bem tratada por meus colegas, respeitada também, me faço respeitar, né? Gosto muito deles, mas eles têm uma educação patriarcal muito antiga, né? A ancestralidade do homem já vinha assim, a da mulher já vinha também no formato de ser cozinha, de tomar conta só de casa e tal. Muito sacrifício foi que isso foi modificando, a mulher saiu para trabalhar, bem porque os tempos foram mudando e até houve essa necessidade mesmo, né? E a mulher hoje tem uma jornada dupla, tripla, né? Aquelas que são casadas, chegam do trabalho, ainda vão fazer dever com o menino, ainda vão arrumar coisa, ainda vão, né? E o maridão lá tomando a cerveja e assistindo o jogo, né? Mas há uma certa confusão a partir do momento que eles começam a lhe encarar não na afetividade, mas eles começam a lhe encarar como a esposa deles. Se eles têm um domínio em cima da esposa, eles querem, de certa forma, ter um domínio em cima de mim também. Como se houvesse uma hierarquia, né? Como se eles tivessem. Outro dia eu tive que dizer, lá no pleno, que eu não era casada com nenhum deles, que eu era colega deles. Às vezes tem que bater um pouco duro também. Ai, tem um colega que diz que eu sou muito impulsiva, irritada e chata, mas que eu era muito humana e digna e que me admirava muito por isso. Parecia um elogio meio assim, né? Mas isso faz parte. Eu não me... Porque a gente tem o conhecimento que é assim. Então eu me imponho para poder ser respeitada. Então, quer dizer, mas não é fácil. Não é fácil, não. Bom, a senhora falou que foi promotora de justiça adjunta, Palmeira dos Índios, e baseada naquele tempo, a senhora percebeu alguma diferença da participação feminina no direito alagoano? Muita. Olha, eu fui a primeira juíza nossa, que foi a desembargadora Nelma Padilha. Foi a primeira. Antes era proibido mulher
ser magistrada. E a Nelma conseguiu abrir essas portas. Entrou a desembargadora Nelma, hoje falecida, faz muita falta. Eu já estava aqui, eu fui a primeira mulher a ser desembargadora. Eu já estava aqui como desembargadora quando a desembargadora Nelma chegou, por antiguidade, veja bem, chegou por antiguidade, só com 3 anos para passar aqui. A mulher que foi a primeira juíza, alçou o Tribunal de Justiça de Alagoas por antiguidade. Depois de Nelma, a segunda juíza foi a doutora Catarina Ramalho, que chegou a desembargadora, mas por questões de saúde se aposentou. E em seguida, no outro concurso, eu e a doutora Marlene Madeiro, que hoje está aposentada também. Aí fomos nós 4, assim, na sequência, as primeiras juízas. E eu fui, graças a Deus, tive a sorte de... A luta, né, também. Deus ajudou, mas a gente luta muito também, eu consigo. Minhas promoções todas por merecimento. Cheguei aqui na capital e em 2002, setembro de 2002, eu fui promovida por merecimento para a desembargadoria. Eu cheguei aqui, estou aqui esse ano em setembro, vão fazer 17 anos que eu estou aqui. O dito popular afirma que as mulheres são mais detalhistas, perfeccionistas. A senhora acredita ou já percebeu que existe uma cobrança maior sobre a senhora e suas sentenças por conta disso? Não, eu acho que a essa altura, né, quer dizer, eu estou mais perto de me aposentar do que qualquer outra coisa, né? Vou fazer 68 e a compulsória é 75. Eu não sei se eu vou ficar até lá ainda, ou também a gente não sabe dos imprevistos dessa vida, né? Se chega ou não. A gente tem um tempo aqui também, esse mundo, e pode ser que eu parta antes disso. Mas eu acho que o meu caminhar na carreira, não restou assim alguma dúvida com relação ao meu julgado ser diferente dos colegas, né? Os meus julgados. Nem quando eu era juíza das minhas sentenças, nunca houve essa dúvida. Ela tá, se fosse um homem não julgava assim, tá julgando assim porque é uma mulher. Não, nunca houve esse tipo de colocação, né? E eu também diferencia porque se você é uma pessoa que lê muito, que você adquire um certo conhecimento, a sua sentença ela tem uma outra temática, mas do direito ninguém pode fugir. Dos pressupostos legais e da jurisprudência ninguém pode fugir. Você pode dar uma maior profundidade no seu julgado, não é? Mas os pressupostos legais e jurisprudenciais você tem que obedecer, evidentemente, né? Então, nunca sofri essa parte, né? A senhora comentou sobre a dupla, tripla jornada que a mulher sofre. A senhora foi influenciada de alguma forma por isso? Aconteceu na sua vida? Essa dupla, tripla jornada? Não, porque eu não casei. Eu tenho muito sobrinho que eu ajudo, tomo conta, e outros já estão casados e com filho e tudo, mas ainda tem os filhos dos sobrinhos que eu ajudo, mas não na minha casa. Eu nunca tive problema da dupla jornada, porque não casei nem tive filhos. Hoje até tenho, assim, não porque eu tenho casado depois, não é isso. Porque minhas irmãs mais velhas já estão numa idade, uma tem 85, 83, a 880. Você acaba cuidando delas? Aí eu tô
ela que me criou, hoje eu cuido dela, né? E isso demanda um certo cuidado, você tem que, antes de sair de casa para vir trabalhar, você tem que deixar tudo determinado por conta delas, né? Mas não é a mesma coisa, de jeito nenhum. Nem se compara com uma mulher que tem dupla jornada. Pode fazer? Nossa, beleza. Como a senhora lida com o fato de ser um marco na história feminina e de, até modo geral, do direito alagoano? Eu lido com isso com muita... Assim, eu não sou uma pessoa muito vaidosa dessas coisas, não. Né? Eu sou uma pessoa... Graças a Deus que eu sou assim. Eu sou muito simples. Não sou uma pessoa que fique me encantando com louros, assim, com essa... porque eu às vezes até eu mesmo esqueço dessas coisas. Eu tenho uma tendência a ser ligada mais no espiritual do que nessas meras, essas coisas ilusórias, passageiras, não é? Tem coisas que são passageiras. A gente acha que um bem material está aqui, ele é material. Não, ele é uma ilusão. Esse biru pode estar aqui, depois ele desaparece daqui porque alguém precisou para mudar e vem outro completamente diferente. Então essas coisas são... Acho que fazem parte, evidentemente, porque uma pessoa que lutou tanto para chegar, graças a Deus que é um reconhecimento. Mas isso não muda em mim, não muda em nada, não. Mas eu tenho certeza que para outras mulheres que querem chegar onde a senhora chegou, influencia muita coisa. Porque elas podem... Sim, claro. Tem muitas mulheres que se inspiram. Isso. Né? Como ela agiu para chegar, deve muitas pensar assim. Como ela fez para chegar. Né? E que é possível chegar. Que é possível chegar. Isso eu tenho consciência que abrir caminhos, né? Mas isso não me edifica assim a ser melhor ou pior do que ninguém. Eu sou igual, né? Apenas lutei e cheguei, e outras tenham consciência que tem que lutar também para poder chegar, sabe? Você não teria assim alguma ixa específica mais importante, não? Eu? Sim. Mas eu já fui, a nível da minha, como magistrada, não, eu já fui presidente, já fui vice, já fui presidente aqui do tribunal. A primeira mulher presidente, né? E também, já fui a primeira mulher presidente do TRE, já fui a primeira... A gente tem algumas conquistas, né? A primeira juíza a ser convocada para o COLEM do Tribunal de Justiça do Estado. É a primeira juíza a ser convocada para a Câmara Criminal. Foi, sim. Designada para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas. Foi também. As primeiras juízes tituladas no litoral e Maceió. Então são muitas... São, Que até Parece corredor de Fórmula 1, né? Muito Grand Prix, né? Muito verdade. Fora as comendas, Hein? Fora as comendas que a senhora recebeu também. Tem muitas, sim. Mas estão bem guardadas, eu não gosto de deixar. Não. Acho que devem estar guardados por aí. Tem gente que faz aquela estante só para botar as comendas, né? Isso concluo? Bom. Mas o que eu almejo hoje é continuar, claro, com saúde, para continuar na minha luta, em prol de procurar fazer o bem, e gostaria imensamente de aprender fotografia. Eu gosto muito também. Gostaria muito de fazer algum curso. Toda vez tem um curso naquela escola criativa, aí eu sempre tenho algum problema que eu não posso ir. Eu disse, não vai dar para eu fazer com turma. Eu tenho que ir lá para ver, encaixar um horário para eles me fazerem assim,
sem ser com tão, turma. tão bonito, fotografia. Adoro Registrar um momento é tão, Não é? tão importante. Eterniza, né? Exato. E no final a gente poderia tirar uma foto pra Claro, seja como imagina. recordação, assim. No assunto. Isso. É, bom. Vamos ver, quem sabe a gente não chega. Quando eu chegar lá no curso de fotografia, você tá lá Pois também. é. Né? Bom, para finalizar, como a senhora enxerga o futuro da mulher no judiciário? E o que é possível para fazer esse panorama melhorar? Assim, as mulheres entrarem cada vez mais nas conquistas. Olha, eu estou fazendo a minha parte, né? Já abri caminhos aí, já mostrei que a mulher chega para brilhar mesmo, ela tem... A mulher nós não somos diferentes, nós somos semelhantes, a gente se completa, né? Então, é uma questão que tem que mudar esse posicionamento, né? Não, tem mulheres que também são meio machistas, né? Até as mulheres. Tem uma amiga que diz que os homens conseguem mais as coisas porque são cúmplices e mulheres rivalizam. Mulheres ficam sendo rivais uma da outra, que realmente tem uma coisa por aí, né? Mas cada uma tem colegas brilhantes aqui. Tem colegas que eu sei que mais dia ou menos dias elas vão chegar por aqui, porque elas são magistradas brilhantes. Elas terão que ser reconhecidas, sim. Eu espero que chegue, pelo amor de Deus. Eu vou sair e não deixar uma substituta, né? Verdade. Não. É isso, né? A senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Isso. Para vocês e os seus colegas que estão iniciando aqui, estão no segundo período, eu deixo você tem que ter foco. Se você foca no objetivo, você ponha como meta chegar até ele. E procure sempre um crescimento cultural, um crescimento de espírito, né? Procurar sempre a sabedoria, ler muito Platão, entendeu? A República de Platão é maravilhoso. E é evidente que você tem que estudar o direito diariamente. É um livro de cabeceira. Código de processo, código civil, código penal, essas coisas. Para onde você mirar, você focar, você seja o melhor naquilo que você focar. Entendeu? Muito obrigado. Eu sei que vocês chegam lá. Deixa eu chamar.